Thiago Silva me chamando urgente, ele está com o advogado. É o advogado que representa o Juan, ou Thiago Silva, o foragido? Exatamente. A gente está na expectativa da apresentação do Juan aqui na delegacia de Rio Branco do Sul. Isso pode acontecer a qualquer momento. O advogado, Dr. Rogério Nogueira, gentilmente atende aqui ao Balanço Geral, porque está negociando, inclusive, com o Juan a apresentação dele, Dr. Rogério. O senhor conversou com o Juan, ele está aqui no município. O que ele contou para o senhor até agora? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos. O que eu conversei com ele por telefone, eu não sei a localização dele, se realmente ele está no município ou não, a localização eu não sei, eu conversei com ele por telefone e a gente está tentando intermediar a possível apresentação dele para ele explicar os fatos, o que aconteceu e como aconteceu esse crime gravíssimo. Qual que é a preocupação dele nesse exato momento em não se apresentar até agora, doutor? Ele tem a preocupação com a integridade física dele, né? Uma vez que ele pode sofrer algum tipo de represália ou algo nesse sentido, né? Porque por ser um crime grave, né? Um crime chocante aí, que choca a todos. Então a preocupação dele é essa, nesse momento. Mas há uma predisposição dele, de repente, de procurar a polícia e contar o que aconteceu? Exatamente, é isso que a gente está tentando intermediar, está tentando conversar com ele, explicar essa situação, qual que é a vantagem dele se entregar nesse momento, é isso que a gente está explicando para ele. Bom, o que ele conversou com o senhor em relação ao crime, doutor? Ele apresentou uma versão, né, a versão dele, deixar bem claro isso, não é a versão apresentada pela defesa, mas a versão que ele apresentou para a defesa é que não foi ele o autor do homicídio, tá? Que ele saiu para fechar a porteira, que fica próxima à casa, lá a porteira da fazenda, escutou o disparo, e quando retornou, ele viu a menor ensanguentada em cima da vítima. Toda ensanguentada, ambas com sangue no rosto e no corpo. Essa foi a versão, deixar bem claro, que essa do seu cliente. Do Juan. Do Juan, né? A versão dele, então, é que ele vai para fechar a porteira e aí escuta o disparo. Quando ele volta para dentro da residência, ele encontra a menor de 12 anos com sangue e a vítima já sem vida, né? Infelizmente, a Isabelle baleada na cabeça. Suicídio ou o disparo teria sido apresentado pela menor? Então, segundo a versão dele, né? A versão dele é que ele questionou a menor tem 14 anos, acho que vai fazer 15 agora, né? Ele questionou a menor falou que que a Isabelle teria se matado. Eu não sei como é que foi a dinâmica dos fatos, mas segundo ele, a versão que ele apresentou para mim por telefone foi essa. Então a gente vai precisar esclarecer melhor esses fatos. Agora, vale ressaltar que a arma não ficou na cena do crime, essa arma ele levou embora. Segundo o que ele falou, ele deixou a arma no local que estava, ele não mexeu, deixou a arma e mais 50 munições no local, na expectativa que fosse feita uma perícia. Porém, ele teve conhecimento através da imprensa e tudo mais, que essa arma não foi localizada até o presente momento. Ele admite que essa arma é dele, ele havia comprado fazia 30, 40 dias, e que essa arma, a posse e tudo é dele, as munições é dele, isso ele admite, porém a alegação dele é que ele deixou a arma no local. Tá, é uma versão, vale ressaltar aqui, dele. A defesa ainda não teve oportunidade de conversar pessoalmente com ele, então eu não sei exatamente o que aconteceu, se foi isso mesmo que aconteceu e como aconteceu. A gente só vai poder dar uma versão mais precisa sobre isso, a defesa vai poder dar uma versão mais precisa sobre isso quando a gente tiver contato pessoal com ele. Agora, doutor Rogério, o seu cliente ele já é um foragido da justiça. Ele responde um triplo homicídio na região de Reserva, né, aqui no interior do Paraná. O delegado aqui de Rio Branco do Sul também já pediu pela prisão preventiva dele. Ele se apresentando, ele fica preso, ele vai ficar detido. Não há negociação em relação a isso. Não. Quanto a isso, não há negociação. A prisão dele foi decretada lá em Reserva, já faz alguns anos, na verdade, né? O processo lá está suspenso, aguardando a captura dele. E aqui, provavelmente, o delegado também já deve ter pedido, né? Pelos fatos conforme aconteceram. Então, ele tem essa consciência. E é essa o problema que a gente está tendo nesse momento. Essa negociação, convencer ele, né? A gente tem que convencer ele o que é melhor para ele, para a vida dele, né? Responder pelos fatos que ele cometeu, que lá em Reserva ele admitiu que cometeu. Ele contou cada detalhe do que aconteceu, como aconteceu. Foi até a delegada na época, contou tudo exatamente como aconteceu. Aqui, diferentemente de lá de Reserva, ele estava apresentando uma versão diferente. Não se sabe
porque se realmente aconteceu do jeito que ele está falando, se aconteceu conforme a autoridade policial tem o entendimento, então isso vai precisar esclarecer, provavelmente quando vier as perícias, né, do local de crime e a necrópsia do corpo, a gente vai poder ter um esclarecimento melhor sobre isso. Há uma prova apresentada pelo Juan mostrando que a Isabelle teria motivos para tirar a própria vida? Ele apresentou isso ao senhor ou ainda não? A alegação dele, e segundo já foi confirmado, é que ele tinha uma relação com as duas. E as duas estavam morando na mesma casa, né, com ele. E a Isabelle teria sentido o ciúme dele, né? Essa é a versão que ele apresentou para esses fatos terem acontecido dessa forma. Então ele conta para o senhor, ele abre o coração, ele conta que a Isabelle se mata porque ele também mantinha um relacionamento com a menor. Mas aí tem mais um crime, doutor, tem um estupro de vulnerável agora. É isso que a gente está verificando, porque se ela realmente tem 14 anos, né, a gente vai ter que ver essa possibilidade a idade correta dela para a gente ver se realmente tem estupro ou não de vulnerável. Então, é uma preocupação dele também. Vale ressaltar, doutor, a gente está acompanhando esse caso desde o começo, que quando a Isabelle engravida, a irmã, ela que morava aqui na região do central de Rio Branco do Sul, ela sai da região central de Rio Branco do Sul e vai lá para a zona rural para ajudar na gravidez da irmã. E ali, então, ele começa a se relacionar com as duas? Isso, exatamente. É assim, ela foi... né, pode ser que essa versão, não sei exatamente como aconteceu, até porque, pelo que eu entendi da localização lá, ela morava próxima à mãe, né? A mãe morava na casa de baixo e a 10 metros para cima morava a Isabelle junto com o Juan e a irmã. Então, ao que ele me informou, né, o que ele contou, então não seria mais ou menos isso, seria por causa desse relacionamento que ela foi para lá. Né? Ela foi para lá por causa desse relacionamento que já vinha anteriormente, e há 2 meses, foi o que ele falou, né? Há 2 meses ela mudou para a residência dele, morando os 3 juntos. E ele estava disposto, inclusive, a assumir esse relacionamento, então? Sim. Ele estava assumindo os 2 relacionamentos. A família já tinha conhecimento, né? Segundo ele, estou falando segundo ele, né? A família já tinha conhecimento desse relacionamento, dessa situação toda, e tanto é que ela estava morando lá com ele. A Isabelle também tinha o conhecimento? Pleno conhecimento. Ambas tinham, segundo ele, ambas tinham pleno conhecimento. Ele falou que dormiam todos no mesmo quarto, todos juntos? Não deu esses detalhes. Esse tipo de detalhe ele não deu. Ele só falou que ele ficava com as duas e que ambas tinham conhecimento. Agora, o senhor entende numa versão plausível essa versão que ele está apresentando aqui para o senhor? E o senhor está trazendo esses detalhes aos autos a partir de agora, doutor? Então, é assim, para ser plausível, a gente precisa de algumas confirmações, tá? A primeira é a perícia no local. Se a perícia trouxer indícios de que possa ter ocorrido dessa forma, a gente vai, né, trabalhar nessa tese. Se não, a gente vai ter que trabalhar em outra tese. Assim, nesse momento, como ele me contou e o histórico dele, pelo menos para mim, ele sempre contou exatamente o que aconteceu, né? Para a justiça pode ser que não, mas para mim ele sempre aconteceu. Comigo, ele tem um voto de confiança, né? O senhor defendeu ele no caso lá de reserva. Exatamente. O senhor conhece bem ele. Exatamente. Ele contou cada detalhe, né? Então, para mim, ele tem um voto de confiança nessa versão. O senhor acha que ele pode estar falando a verdade mesmo? Pode estar falando a verdade, mas isso a gente só vai poder ter certeza quando sair a perícia. Tá. Então, para o senhor, ele fala em suicídio, ele protege a irmã mais nova e ele fala em suicídio da Isabelle. Ele não sabe. Ele não sabe? Ele não sabe. Quem falou em suicídio foi a irmã mais nova, a menor. O que ele fala é que ele tinha ido fechar a porteira. Exatamente. Quando ele voltou, ele presenciou a cena da irmã, a menor, em cima da vítima. Ele tirou, segundo ele, a palavra que ele utilizou, ele tirou pelo cabelo a irmã e perguntou o que aconteceu. Né? Perguntou para a menor o que aconteceu. A menor falou, ela se matou. Aí ele colocou ela do lado e foi ver se ela estava viva. Segundo ele pôs a mão no pulso e no pescoço. Só o que ele tocou nela. E constatou que ela estava em óbito. E daí ele foi procurar socorrer. Porém, começou a chegar pessoas e coisa, e devido ao passado dele, né, que ele estava com esse mandato de prisão, ele optou por sair do local.
mas segundo ele, deixou a arma no local que estava caída, próximo à cama. Há alguma chance dele ser ouvido por videoconferência, doutor? O senhor negocia isso com o delegado aqui, por exemplo? Também. Vai depender da autoridade policial, se ele tem interesse em ouvir ele por videoconferência, o que seria, né, mais fácil da gente conseguir com ele. Evitar uma prisão? Exatamente. É isso que ele quer. É isso, a intenção dele é evitar uma prisão até que saia todas essas situações. A defesa, eu como advogado, orientei ele, né, a se entregar. Porém, isso depende dele, né? Tá bom. Bom, o senhor está aqui conversando com a polícia. O próximo passo agora é pedir algum laudo complementar, uma reconstituição do crime, por exemplo. Não sei como é que fica a questão da luva de parafina ali. Isso já passou muito tempo, uma semana depois do crime. São provas que vão indo embora, né? Segundo o que ele informou, o local lá tem câmeras de monitoramento. E essas câmeras de monitoramento demonstrariam o que aconteceu e como aconteceu. Principalmente o som no momento, segundo ele, o som do disparo no momento que ele estava fechando a porteira. Então tem monitoramento na localização lá que ele estava, lá segundo ele. Vai mostrar ele do lado de fora, por exemplo, da casa? Exatamente. Essa é a versão dele. Então a única coisa que a gente vai pedir para a autoridade policial é realmente se existe esse monitoramento, se esse monitoramento é possível a gente constatar isso. Tá bom. Doutor, mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar aqui no Balanço Geral? Não. A gente só está aqui para cumprir com a justiça e colaborar ao máximo com a justiça que seja feita, porque eu entendo que é um crime muito bárbaro e se foi ele, ele tem que pagar. Tá bom. Então, Rogério, muito obrigado. É um prazer recebê-lo aqui no Balanço Geral, esclarecendo esses fatos. Tudo ressaltando aqui, Furlan, que são as palavras do Juan em contato com o Dr. Rogério. O Dr. Rogério foi o advogado que defendeu o Juan lá em reserva quando aconteceu o triplo assassinato. E ele conta então para o Dr. Rogério, nessa entrevista que nós estamos ao vivo e exclusivo aqui no Balanço Geral, de que o Juan estaria fechando a porteira quando escuta o disparo. Quando ele chega, ele vê, né, a Isabelle caída e a irmã já toda ensanguentada. E ele afirma categoricamente que Isabelle teria feito isso por ciúmes, já que ele mantinha um relacionamento com a Isabelle e com a irmã dela também, e todos sabiam deste triângulo amoroso que acontecia aqui em Rio Branco do Sul. É a versão que foi apresentada por ele aqui ao advogado, e agora o advogado negocia a apresentação dele ao delegado responsável pela investigação. Furlan. Que reviravolta! Caramba, se isso que esse cara tá falando aí, a justiça encontrar elementos que provem que ele tá sendo verdadeiro, vai causar uma impressão absurda na vida das pessoas. Eu não consigo acreditar, mas não é a mim que ele tem que convencer, é a justiça, tem que apresentar provas para essa suposta inocência. Que loucura, que reviravolta. Thiago Silva, muito obrigado.